Escola São Francisco de Assis e Ótica Pupila oferecem a voz do pastor com Dom Jacinto Bergman, arcebispo metropolitano. Queridos irmãos e queridas irmãs da Arquidiocese de Pelotas, estamos iniciando o nosso encontro semanal com o programa A Voz do Pastor através da Rádio Universidade. Obrigado, Senhor, por este encontro. Como pastor, tenho a graça de poder falar a todas as ovelhas da nossa igreja local de Pelotas, a nossa Arquidiocese de Pelotas. É importante que sempre tenhamos presente: a Arquidiocese de Pelotas somos cada um de nós, cada uma de nós. Nós, batizados e batizadas, somos a Arquidiocese de Pelotas. Dom Jacinto reflete a palavra de Deus do final de semana. Evangelho do 22º domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Comentando o Evangelho do 22º domingo do tempo comum. Uma antiga denúncia profética foi retomada por Jesus. O profeta Isaías teve a perspicácia de perceber o descompasso
entre o culto faustoso praticado no Templo de Jerusalém e as violências e injustiças que campeavam na cidade. O louvor proclamado com os lábios não correspondia às maldades praticadas com as mãos. O apego exagerado a certas tradições religiosas não chegava a gerar a conversão do coração. Algo semelhante passava-se com uma ala do farisaísmo no tempo de Jesus. A veneração afetada dos fariseus às normas legais não os impedia de dar vazão às suas más intenções. Aí se revelava o que eram por dentro. A piedade exterior era a fachada de um interior cheio de perversidade. A observância escrupulosa das normas de pureza mostrava-se inútil, pois não chegava a atingir seu verdadeiro objetivo, tornar a pessoa internamente pura para Deus. O discípulo do reino de Deus, no pensamento de Jesus, faz o caminho inverso ao dos fariseus. Sua preocupação maior consiste em não se deixar contaminar pelas malícias que brotam do coração. Pouco lhe importam as coisas exteriores. Comer sem ter lavado as mãos é menos importante do que sentar-se à mesa e partilhar o pão com os necessitados. Ser muito atento na limpeza das louças e talheres só tem sentido se tiver o respaldo de uma vida centrada na prática do amor e da justiça. Dom Jacinto traz presente sua mensagem de pastor. Estamos no início do mês de setembro. E o mês de setembro, já tradicionalmente aqui na igreja no Brasil, é dedicado à Bíblia. Portanto, mês de setembro é sinônimo de mês da Bíblia. E a minha reflexão de hoje já quer nos motivar para vivermos bem este mês de setembro, mês da Bíblia. Dai-nos a sabedoria e o juízo reto. O mês de setembro é dedicado no Brasil a uma maior e crescente atenção à Bíblia, o nosso livro sagrado, a ser tocado diariamente com o beijo dos lábios do coração, a fim de iluminar todos os passos a serem dados. Para este ano de 2018, a proposta é estudar e rezar o livro da sabedoria, tendo como tema para que nele nossos povos tenham vida, livro da sabedoria, e o lema: a sabedoria é um espírito amigo do ser humano. Vejamos a linda experiência do rei Salomão. O Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e Deus lhe disse: pede o que te devo dar. Salomão respondeu: dá ao teu servo um coração que saiba perceber a verdade, para julgar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia governar este teu povo tão numeroso? O Senhor gostou que Salomão tivesse feito tal pedido. Por isso, Deus lhe respondeu: já que pediste estes dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste o discernimento para prestar ouvidos ao direito, eis que eu cumpro o teu pedido e te dou um coração tão sábio e prudente, como não houve nenhum outro antes de ti,
e nem haverá depois. Dou-te também o que não pediste, tanta riqueza e glória em toda a tua vida, como jamais houve entre os reis. Finalmente, se andares nos meus caminhos, guardando os meus preceitos e mandamentos, a exemplo de teu pai Davi, eu te darei uma longa vida. Ao propor-nos a escolha da sabedoria, a Escritura toca nas preferências de nossas vidas. O que queremos? Que ideias e que ideais norteiam a nossa vida? O que significa preferir? Trata-se de uma escolha que precede todas as outras, dando-lhes o sentido correto. O livro do Eclesiástico identifica a sabedoria com a lei de Deus. Ela, a lei, transborda de sabedoria, inunda de inteligência, como o Eufrates e como o Jordão nos dias da colheita. Espalha como Nilo a instrução. A sabedoria conhece as coisas passadas e as futuras, mas isto é de Deus. Ela conhece, pois, o que é de Deus, o que Deus pensa, o seu projeto, seu desígnio desde toda a eternidade. Ela faz memória, guarda no coração, percebe o Senhor atuando no presente. O povo de Israel é o povo da escuta, o povo da memória. Aí está a sua sabedoria. Mas não é um saber qualquer, é um saber religioso, que revela e vai ao encontro do que Deus realiza na história da salvação. Sabedoria é descobrir o tempero que Deus deixou nos acontecimentos e na história. São Paulo entendeu isso. Cristo é a sabedoria de Deus. Onde está o sábio? Onde o letrado? Onde o pesquisador das coisas deste mundo? Não transformou Deus em loucura a sabedoria deste mundo? Uma vez que, na sabedoria de Deus, o mundo não o reconheceu pela sabedoria, aprove a Deus servir-se da loucura da pregação para salvar os que creem. Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas poder e sabedoria de Deus para os chamados, quer judeus, quer gregos. Podemos então afirmar que sabedoria é o pensamento e o projeto de Deus em Cristo desde toda a eternidade. Dom Jacinto comenta algo do que aconteceu na igreja no Brasil e no mundo. Vamos agora acolher duas notícias de acontecimentos que se tornaram presentes nos últimos dias na nossa igreja espalhada pelo mundo. Primeira notícia: imagem de Nossa Senhora de Fátima estará presente na Jornada Mundial da Juventude do Panamá. A imagem de Nossa Senhora de Fátima estará presente na Jornada Mundial da Juventude do Panamá, que se realizará em janeiro de 2019. Será a primeira vez desde o ano 2000 que a imagem sai de Fátima. De fato, a reitoria do santuário decidiu que ela permaneceria ali depois de peregrinar por 64 países. A exceção será justamente o Panamá. O reitor do santuário, Padre Carlos Cabecinhas, explicou que a decisão foi tomada em vista da importância deste evento mundial, sobretudo em relação a São João Paulo II
idealizador das jornadas de juventude, cuja devoção pela Virgem é bem conhecida. Outro motivo é a profunda devoção dos fiéis panamenhos. A imagem de Nossa Senhora de Fátima chegará ao Panamá na tarde de 21 de janeiro e permanecerá na cidade até o dia 29 do mesmo mês. Durante a sua permanência, será inicialmente custodiada na igreja de Lourdes, para depois ser levada ao Parque do Perdão, onde se realizarão alguns dos eventos ligados à Jornada Mundial da Juventude, como a vigília, a missa de abertura e a missa final, presidida pelo Papa Francisco no domingo, dia 27 de janeiro. Segunda notícia: Santa Teresa de Calcutá, 108 anos de nascimento da freira que deu abrigo a pobres e doentes. No último dia 26 de agosto, comemorou-se os 108 anos de nascimento de Santa Teresa de Calcutá. Agnes Concha Boyarsha nasceu no dia 26 de agosto de 1910, em Skopje, atual Macedônia. Fez sua primeira comunhão quando tinha apenas 5 anos e meio e recebeu a crisma em 1916. Em 1928, entrou para a ordem religiosa Irmãs de Nossa Senhora de Loreto, que tem sede na Irlanda, e passou a usar o nome Teresa em homenagem a Santa Teresa de Lisieux. De sangue sou albanesa, de cidadania indiana. Em relação à fé, sou uma freira católica. Por vocação pertenço ao mundo. No que se refere ao meu coração, pertenço totalmente ao coração de Jesus, costumava dizer Santa Teresa de Calcutá. Em 1948, Madre Teresa vestiu pela primeira vez o sari, branco com detalhes em azul, e saiu do convento de Loreto para se introduzir no mundo dos mais pobres. Percorreu os bairros mais pobres, visitou famílias, lavou as feridas das crianças e ajudou os esquecidos. Todos os dias recebia a Eucaristia e saía de sua casa com o rosário na mão. Dom Jacinto comunica o que vai acontecer na próxima semana na Arquidiocese de Pelotas. E agora vamos trazer presentes algumas atividades que já aconteceram ou ainda vão acontecer na nossa igreja local, a Arquidiocese de Pelotas. Gostaria de registrar mais uma vez que no final de semana passado, dias 25 e 26 de agosto, sábado e domingo, realizou-se o 6º Intersul de Animação Bíblico-Catequético da Província Eclesiástica de Pelotas. Este 6º Intersul de Animação Bíblico-Catequético da Província Eclesiástica de Pelotas aconteceu no Centro Arquidiocesano Dom Antônio Zátera. E a Arquidiocese de Pelotas, portanto, era a anfitrião acolhendo todos os catequistas das outras dioceses que fazem parte da nossa província eclesiástica de Pelotas, da Diocese de Bagé e da Diocese de Rio Grande. Portanto, o número de catequistas que participaram deste 6º
encontro tão importante que aconteceu aqui na nossa arquidiocese foi em torno de 250 participantes. Então, tivemos um número muito grande de participantes da nossa arquidiocese de Pelotas, da diocese de Bagé e da diocese de Rio Grande. E a temática que foi refletida, celebrada e vivida foi sobre a animação bíblica da vida e da pastoral e sobre a iniciação à vida cristã. O 6º Intersul de Animação Bíblico-Catequético da província de Pelotas, portanto, aconteceu com uma mística muito grande neste final de semana que passou. E já podemos anunciar aqui que o próximo Intersul de Animação Bíblico-Catequético da província eclesiástica de Pelotas será na diocese de Bagé. Gostaria também de chamar a atenção que os livretos dos encontros do Rosário Missionário em preparação à 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe já se encontram à disposição em todas as paróquias. O livreto que contém os encontros do Rosário Missionário em preparação à 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe foi elaborado com muito carinho e as paróquias já têm então vários livretos à disposição dos grupos bíblicos e certamente alguns grupos já começaram esta preparação para a 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe, fazendo esses encontros do Rosário Missionário. Portanto, que bom que nós temos à disposição esses livretos dos encontros para que os grupos bíblicos façam essa preparação tão bonita, mas também tão importante para a 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe, que vai acontecer no 3º domingo de outubro, do próximo mês de outubro. Também gostaria de lembrar que, iniciando o mês de setembro, estamos iniciando o mês da Bíblia. E a proposta do mês da Bíblia é que todos nós, pessoalmente, mas também em grupos e em comunidades, aprofundemos o livro da sabedoria. Por isso, nós temos também o texto base do mês da Bíblia à disposição. Quem elaborou foi a Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB, como também temos esses textos base à disposição nas nossas paróquias. Inclusive também a CNBB dispõe de um livro para os grupos bíblicos. Portanto, depois da preparação para a 33ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe, temos à disposição também este material para os grupos bíblicos. E assim nós celebraremos bem o mês da Bíblia, que é o mês de setembro. E, finalmente, eu gostaria de lembrar que estamos já com a 4ª reunião da equipe de preparação da Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe agendada. Nós teremos então a 4ª reunião acontecendo na próxima segunda-feira, dia 3 de setembro, na Casa Episcopal. Já é a 4ª reunião da equipe de preparação da Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe, que vai se encontrar para sempre pensar com muito carinho esta nossa Romaria anual, que marca a vida de todos nós, a vida de nossas comunidades, pois a Romaria sempre é o dia em que nós nos encontramos na casa da Mãe, a Mãe das comunidades.
chegamos ao final do nosso programa A Voz do Pastor pela Rádio Universidade. Antes de invocar a bênção de Deus sobre todos, sobre todas, gostaria de lembrar que não esqueçamos do compromisso concreto da 32ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe, que celebramos no ano passado. E nós assumimos um compromisso concreto que é de celebrar o meu dia do batismo em comunidade. Como é bom celebrar e como é importante celebrar o dia do batismo, porque foi nesse dia em que nós nascemos para Deus. Vale a pena celebrar este dia do batismo. Também gostaria de pedir que todos nós procuremos ser sócios do Clube do Ouvinte da RU, porque através dessa atividade de sermos sócios do Clube do Ouvinte da RU, nós estaremos também ajudando os programas de evangelização que a Rádio Universidade está levando ao ar para tantas e tantas pessoas, para tantos e tantos lares. Agradeço a Deus por ter podido estar com todos e com todas neste programa A Voz do Pastor pela Rádio Universidade. Desejo, invocando esta bênção de Deus sobre todos e sobre todas, que nós tenhamos um bom mês da Bíblia neste mês de setembro. A todos e a todas a minha bênção de pastor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dom Jacinto Bergman apresentou A Voz do Pastor, um oferecimento Escola São Francisco de Assis, uma escola da Rede Franciscana de Educação, Rua Almirante Barroso, 1692. E Ótica Pupila, no calçadão da Andrade Neves, esquina Neto, e no Shopping Pelotas.